Salve meus queridos, sejam todos bem-vindos. Galera, esse vídeo que está saindo é uma parceria com o Colégio CVM de Francisco Beltrão. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a instituição, dá uma olhada nos links que eu deixei aqui embaixo. Deixei o Instagram do colégio, deixei o site aqui do colégio, uma instituição nota 10. E galera, vamos começar a nossa aula. Vamos começar os nossos trabalhos, vamos dar início aí às nossas atividades e a gente vai começar a falar sobre a interação entre os corpos. Então a gente vai começar a falar sobre uma grandeza física bem importante dentro da física. Então vamos lá. A nossa ideia da interação entre corpos. Interação. Ok. Pessoal, quando eu falo de interação, o importante de você saber sobre a interação em si, cara, é que na física, a palavra interação, ela está intimamente ligada a uma grandeza física, que é a força. Então, para você conseguir fazer uma interação de um corpo para o outro, isso quer dizer que um corpo e outro estão realizando força entre si. Então, a palavra em si, interação, sempre associe o termo força, certo? É lógico, né, pessoal, que é quando você está fazendo uma associação física à palavra, certo? A ideia de força, beleza? Então, pessoal, a aula de hoje, ela é justamente para discutir a respeito da força em si, tá? Então vamos recapitular algumas coisas das características básicas da força e vamos categorizar estas forças, beleza? Então, pessoal, característica básica da força. Força é grandeza vetorial ou força é uma grandeza escalar? Isso, é uma grandeza vetorial, porque você tem que dar uma orientação para a força. Então a força, como sendo uma grandeza vetorial, ela terá que ter três características. Ela terá que ter módulo, direção e sentido, certo? E, obviamente, ela também vai ter uma unidade de medida. Certo? Então, galera, quando eu falo sobre essa força, qual que é a unidade de medida da força? Exatamente. Cara, a força, ela foi uma grandeza física que foi desvendada e foi descrita bem por Isaac Newton. Então, como a força foi descrita muito bem por Isaac Newton, obviamente que quando ele determinou a ideia de força, ele colocou como uma unidade de medida Newton, né? Ok? Pessoal, o Newton, ele é de um período, deixa eu só pegar aqui a data certinha, de 1642, foi o ano que ele nasceu, certo? E o ano de falecimento dele foi 1727. E pessoal, para mim, não houve nenhum cientista na história da física, pelo menos, que tenha sido mais importante do que o Newton, tá? Para mim, assim, o Newton ele foi o cara mais espetacular da história da física, porque ele desenvolveu uma quantidade de coisas gigantescas, tá? Mas a principal obra do Newton é uma obra chamada de Principia. E essa obra, o Principia, que originalmente não é apenas Principia, né? Ele fala da filosofia da natureza e os princípios matemáticos, né? A gente chama só de Principia hoje em dia. O Principia foi lançado em 1687, meus queridos. E para vocês terem uma ideia da profundeza desse livro, cara, demorou um tempo para a galera conseguir entender a obra do Newton. Porque dentro desse Principia, cara, ele discutiu a respeito da força, ele discutiu a respeito do que a gente chama de cálculo diferencial e integral, ou seja, ele refez uma visão sobre a matemática, que é o que a gente chama de cálculo diferencial e integral. Cálculo diferencial e integral, ok? E para vocês terem uma ideia da magnitude do Newton, assim, você falar assim, pô, tá, qual é o nível de profundidade que existe na obra do Newton? Cara, o nível de profundidade, para vocês terem uma ideia, a graduação em física, se você for fazer bacharelado em física, é 4 anos a sua graduação em física, tá? Cada ano é dividido em 2 semestres, então nós temos 8 semestres, tá? O Newton foi o cara que desenvolveu a ideia do cálculo diferencial e integral. Só que esse cálculo diferencial e integral, com a proposta do Newton, houve outros caras que conseguiram descobrir novos desmembramentos dentro desse cálculo diferencial integral. De forma que ele deu o passo inicial para uma coisa que evoluiu muito. Mas para vocês terem uma ideia, primeiro semestre você estuda cálculo 1, segundo semestre você estuda cálculo 2, terceiro semestre você estuda cálculo 3, quarto semestre você estuda cálculo 4. Ou seja, quando tu chegou na metade da faculdade, você basicamente pegou todos os desmembramentos possíveis lá do Newton
da ideia de cálculo. Então, cara, é praticamente 2 anos estudando uma ideia que foi proposta pelo Newton. Eu não estou falando que tudo que você estuda em cálculo é feito pelo Newton, mas ele que deu o passo inicial e os modelos são baseados nesses passos iniciais. Então, metade do teu curso de física tu está estudando uma obra que é oriunda de um estudo original do Newton. E aí, cara, quando você termina o cálculo 4, você pensa, ah, acabou o cálculo, beleza. Aí você vai ter métodos de física teórica 1 e métodos de física teórica 2, que são 2 disciplinas que falam a respeito da aplicação do cálculo à física em diferentes situações. Ou seja, que é, além dele ter desenvolvido o cálculo, ele conseguiu ver que esse cálculo descrevia a natureza. Então assim, pô, extremamente profundo. E além disso, você faz outras 2 disciplinas que é Mecânica Clássica 1 e Mecânica Clássica 2. Ou seja, a gente pode dizer que, no mínimo, 8 matérias que você faz dentro de um curso de física e pelo menos até o teu 3º ano de física, tu tá estudando uma coisa recorrente de Newton, uma coisa associada a Newton. E sem contar outras áreas. Por exemplo, se você pegar a física moderna, em que você vai ter os primeiros passos lá feitos pelo Einstein, lá, que é a ideia da relatividade e tudo mais, você vai ver que as primeiras ideias do Einstein, ele resolve com modelos matemáticos propostos pelo Newton. Ele usa o conceito de distância, velocidade e tempo, e ele faz um pressuposto lá falando que a velocidade da luz não obedece às regras relativísticas que a gente tem comumente. Então assim, ele só fala, cara, para a luz o comportamento é um pouco diferente, a gente não pode assumir da mesma forma que é a relatividade do Einstein. E aí a partir disso ele consegue encontrar relatividade do Newton. E a partir disso você consegue realizar um monte de coisa. Sem contar que você na faculdade ainda tem disciplinas envolvendo astronomia, e quem foi o cara que conseguiu desenvolver a ideia da órbita dos planetas e descrever as órbitas dos planetas com precisão? Foi o Newton, certo? O Newton, cara, ele tem uma história extremamente rica, extremamente bonita. Inclusive, eu recomendo muito vocês assistir a série que eu sei que tinha no Netflix, agora eu não sei se ainda tem, mas é aquela série o tal do Cosmos. Na série do Cosmos existe um episódio específico para falar sobre o Newton. E o Newton, ele é um cara que é espetacular. Ele conseguiu desenvolver um monte de coisa, só que a primeira vez que ele foi apresentar isso para a comunidade, essas coisas foram tesouradas. Na época, o presidente da Royal Society lá era o tal do Hooke. Agora me esqueci o primeiro nome dele. Mas enfim, ele é o cara que propôs a ideia de força elástica. Mas enfim, ele era o presidente da Royal Society, veio o Newton com as suas ideias, e esse cara simplesmente, tesourou o Newton, falou, não, suas ideias estão erradas. E aí o Newton ficou meio depressivão, meio, pra baixo, certo? E aí o que aconteceu? Certo dia ele estava trocando uma ideia com um amigo dele, e o amigo dele era o tal do Halley. E esse Halley, trocando ideia com o Newton falando das ideias dele, falando sobre os estudos que ele havia realizado, ele falou, cara, tu tem que apresentar isso para a sociedade. Ele falou, eu já apresentei isso para a sociedade. E aí ele falou, e o que aconteceu? Aconteceu que me tesouraram, não quiseram me escutar. E ele falou, não, cara, você tem que apresentar isso lá na Royal Society de novo, vamos meter um palanque lá para tu falar de novo sobre a tua visão de mundo via física. E cara, na época, a Royal Society tinha lançado um livro que era um catálogo de peixes. E aí esse catálogo de peixes, cara, não tinha vendido porcaria nenhuma. Os caras estavam lá com aqueles monte de catálogo de peixes sobrando lá. E aí o Halley foi lá, trocou uma ideia com o pessoal da Royal Society e falou pra eles assim, viu, seguinte, se vocês derem voz pro Newton, deixar o Newton falar, estudar o que ele escreveu e analisar, eu compro tudo esses catálogos de peixe aí que estão pendurados aí, que virou um problema pra vocês, o elefante branco. E aí os caras falaram, não, então beleza, deixa o louco falar. E aí, cara, o que aconteceu foi que quando o Newton propôs a ideia dele, cara, isso revolucionou a ciência. Revolucionou a ciência, assim, de uma forma, cara, que até hoje, se você tem as ideias de Newton de uma forma bem profunda, cara, você pode até ter interpretações confusas com relação à tua vida. Como, por exemplo, pessoal, o Newton, ele foi o cara que propôs a ideia da força. Ok, mas o que a força causa sobre um corpo? O que a força faz sobre um corpo? Se eu fizer força em um corpo, o que acontece com ele? Eu empurro ele vai ganhar movimento, certo? Então, quando ele descreveu a ideia de força, ele descreveu a ideia de força justamente justificando a força como sendo algo que vai proporcionar o movimento a alguma coisa. E aí, com isso, ele além de descrever esse movimento ganho pelo corpo, ele não só falou que o corpo vai ganhar movimento, mas ele também descreveu esse movimento com muita precisão. Então quando ele falou assim, a Terra e o Sol sofrem uma força de atração gravitacional, ele não se restringiu a isso.
Ele foi lá e desenhou a órbita da Terra bem bonitinha em torno do Sol. Ele foi lá e desenhou a órbita de Marte bem bonitinha em torno do Sol. Ele foi lá e desenhou a órbita de todo mundo e falou assim, cara, as órbitas dos planetas são essas. E aí, cara, você cai num problema, cara, que filosoficamente deixou a galera com um brainstorm, assim, com uma loucura dentro da cabeça. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe descrever a força, você consegue entender que essa força proporciona movimento para um corpo. Proporciona movimento. Ok. Mas se essa força proporciona movimento, o que ele conseguiu fazer além de simplesmente falar que ela proporciona movimento? Ele conseguiu fazer uma descrição desse movimento. Só que ele descreveu o movimento com relação a quem? Com relação ao tempo. Com relação ao tempo. Ou seja, ele fala assim, daqui tantas horas você vai estar em tal lugar. Daqui tantos segundos você terá tal velocidade. Então, pessoal, quando ele fez essa descrição do movimento, ele proporciona movimento e ele fez uma descrição com relação ao tempo, ok? Se ele conseguiu fazer uma descrição do movimento de um corpo com relação ao tempo, usando como base a força, cara, surge uma situação que é a seguinte. Imagina eu escrever para você uma equação assim, ó. Um corpo se movimenta da seguinte forma. Ele tem uma certa posição inicial, ele tem uma velocidade e ele tem um tempo. Aí, na hora de você resolver aquela equação, eu coloco aquele tempo como sendo mais 4 horas. O que isso significa? Isso significa que quando eu coloco 4 horas, eu estou descrevendo em que posição esse cara vai estar daqui a 4 horas. E se eu colocar 10 horas? Significa que eu vou estar descrevendo a posição desse cara daqui a 10 horas. E se eu colocar menos 2 horas? A posição que ele estava 2 horas atrás. E quando Newton foi lá e desenhou a órbita de um planeta e descreveu uma equação que diz qual é a posição dele com relação ao tempo, os caras olharam assim, pô, se o tempo é positivo, eu consigo saber onde vai estar esse planeta no futuro. Se o tempo é negativo, eu vou saber onde vai estar esse planeta no passado. Ou seja, a partir do momento que ele descreveu aquela equação, ele conseguiu descrever o futuro daquele corpo, mas ele também conseguiu descrever o passado dele. E aí, cara, a galera olhou assim, meu Deus, o universo é uma equação matemática determinística. Ou seja, se você encontrar uma equação que mostra como é o comportamento de um corpo, basta você colocar o tempo lá naquela equação que você vai conseguir encontrar o que vai acontecer no futuro. E cara, filosoficamente isso se tornou uma treta. Por que filosoficamente isso se tornou uma treta? Porque eles falaram assim, tá, beleza, ok. Para os planetas é assim, eu sei a força de interação entre ele e o Sol, então eu sei como que é a órbita dele, é só colocar o tempo que eu sei em que posição ele vai estar no futuro e se eu colocar um tempo negativo, em que posição ele vai estar no passado. Mas nós somos compostos de partículas. Essas partículas, elas fazem força entre si. Se essas partículas fazem força entre si, quer dizer que deve existir um modelo para descrever o que vai acontecer com cada uma das partículas à medida que o tempo passa, ok? Então, se existe um modelo que descreve o que acontece com cada partícula à medida que o tempo passa, você não tem livre-arbítrio. Porque eu coloco lá na equação um tempo futuro, eu vou saber exatamente o que vai estar acontecendo contigo no futuro. Se tu coloca um tempo passado, tu vai saber exatamente o que vai estar acontecendo com as partículas do teu corpo no tempo passado. E filosoficamente isso se tornou um negócio assim, cara, meu Deus, tipo, que treta. Será que o que o professor está falando agora, na verdade, ele é resultado de um modelo matemático determinístico que disse que ele estaria nessa hora, nesse momento, no futuro, falando sobre isso na frente dos alunos? Cara, então assim, isso faz com que a sociedade em si, quando pare para olhar para a física newtoniana de uma forma um pouco mais aprofundada, comece a se questionar como essência. Porque, pô, livre-arbítrio é uma coisa básica, né? É uma coisa que a gente entende muito bem. Vocês estão aqui em sala de aula e se vocês não quiserem prestar atenção na minha aula, cara, você não presta atenção na minha aula. Se você quiser prestar atenção, você presta atenção na minha aula. Se você quiser estudar de tarde, você estuda. Se você não quiser, você não estuda. Você tem a liberdade para escolher o que você vai fazer, certo? Cara, felizmente, essa ideia, ela ruiu depois de um certo tempo, tá? E ela só ruiu a partir do momento em que o ser humano conseguiu encontrar falhas na teoria newtoniana. Então a gente tem que pensar que as falhas da teoria newtoniana surgiram em que ano? A partir de 1900, cara. Que aí as coisas começaram a acontecer dentro da física, respeitando algumas regras de probabilidade, onde algo pode acontecer. Então, quando você fala sobre uma partícula sendo lançada no espaço hoje em dia, se essa partícula ela for de um universo muito pequeno, de um universo quantizado, você vai entender que para descrever o que acontece com essa partícula, eu vou usar um modelo de probabilidade.
Quando cai nesse modelo de probabilidade, você fala, opa, ainda bem, não é uma coisa determinística, não é uma coisa que com certeza vai acontecer algo de acordo com uma equação que define que posição que ele vai estar num tempo futuro. Então, gente, vocês têm que pensar, cara, que uma obra produzida em 1687 até hoje, ela tem um papel extremamente importante para a nossa sociedade. Essa descrição da força, ela é espetacular, porque, cara, é uma bíblia gigantesca aquele livro do cara lá. Em momento nenhum ele fala o que é força. E é aquela discussão que eu falei para vocês em sala de aula. Eu falei, na física a gente não sabe o que é nada. A gente consegue falar o que aquilo proporciona, o que aquilo causa, como eu consigo descrever aquilo matematicamente. Mas o que é aquilo, eu não sei. Exatamente, eu não sei. Beleza? E aí você pode estar se perguntando assim, professor, 1687. Pô, 1687, a igreja ainda agia muito fortemente sobre a nossa sociedade. Os caras que tinham ideias muito diferenciadas, a Inquisição atuava sobre eles. A Inquisição chegava, não, pô, você está chegando aqui questionando o meu modelo, que é um modelo geocentrista, você está questionando o meu modelo criacionista. E a igreja, cara, ela agia de uma forma muito incoerente nessa época. Por que o Newton passou por esse filtro? Por que o Newton foi um cara que, mesmo propondo ideias extremamente inovadoras, extremamente diferentes da proposta que existia na época, cara, não chegou à Inquisição e falou assim, ô meu, se ligue. Por quê? Cara, justamente porque o Newton, ele soube se defender muito bem disso. Em que aspecto ele se defendeu? Primeiro que ele era um cara muito religioso, ele não era um cara que era ateu ou coisa do tipo. Ele sim, acreditava num criacionismo, ele tinha sua religião muito forte, então assim, ele não era um cidadão atípico nesse sentido, tá, pessoal? A pessoal da época, a religião era muito mais forte, né, galera, do que hoje em dia. Hoje em dia você já encontra um público ateu muito maior, você encontra muita diversidade religiosa no teu dia a dia. Mas na época, o catolicismo era muito forte e a maioria da população era católica. E cara, mas ele não era diferente dos outros, ele também era católico. Só que ele entendeu uma coisa, que compreender a física era uma das coisas mais bonitas que ele podia estar fazendo na vida dele. Porque ele pensou assim, cara, se eu conseguir descrever a natureza matematicamente, isso quer dizer que eu consegui descrever como Deus pensou para criar esse nosso universo. Então assim, cara, eu estou entendendo a obra dele, eu estou entendendo a obra divina. E isso foi um escudo para ele, isso foi uma coisa importante para ele. Hoje em dia os físicos desenvolvem a ciência dessa forma? Não, nem todos. Alguns pensam dessa forma, outros não. Se você quiser pensar dessa forma, fique à vontade. Mas assim, cara, a ideia é que a ciência hoje em dia... Deixa eu só encostar essa porta aqui que tá entrando muito barulho. Foi. A ciência hoje em dia, cara, ela deve louvores a Newton, tá? Cara, com certeza, assim, pra mim, o meu cientista favorito, o cara que, assim, eu mais gostei de ler, assim, a respeito dele na história. E, cara, por trás da história dele existem muitas coisas mesmo. Então, assim, galera, aquela história lá da maçãzinha caindo na cabeça, que deu um insight dele pra discutir a questão da força e tudo mais. Então, a gente vai discutir aqui, galera, basicamente, quais são as naturezas de forças que nós conhecemos. Mas a gente vai discutir as naturezas clássicas, tá, galera? As forças de natureza clássica. Então a gente vai começar falando sobre as forças que são de campo, galera. Forças de campo. Pessoal, de forma clássica, nós conhecemos basicamente 3 forças de natureza de campo. O que é uma força de natureza de campo? Ela é uma força que ela atua no seu corpo como sendo uma ação à distância. Ação à distância. Basicamente, cara, a gente sabe que nós sofremos uma força que a Terra puxa nós para o centro dela. Mas a Terra não amarra uma corda na gente e puxa. Não, é uma ação à distância. Essa caneta, ela cai porque existe uma força puxando ela para a Terra. Então, mas a Terra não está encostando necessariamente nesse corpo para conseguir fazer essa força. Então, dessas ações à distância, dessas forças de campo, nós podemos descrever basicamente 3 que são clássicas e que a gente vai estudar aqui no ensino médio. Tem mais, mas a gente vai descrever apenas 3. A gente vai ter a força de natureza gravitacional, certo? Essa força de natureza gravitacional, eu posso descrever ela, eu posso demonstrar ela em vários sistemas diferentes, mas eu poderia colocar tranquilamente aqui o planeta Terra, certo? Vamos colocar aqui, ó, ok? O planeta Terra sofrendo uma atração com relação à Lua, ok? E essa força,
Quando ela é uma força de natureza gravitacional, ela vai ser sempre uma força atrativa, né? A gente sabe que a Terra e a Lua sofrem uma força de atração entre si, que a gente vai chamar de força gravitacional. Ok, beleza. Qual é a outra força de natureza de campo que nós podemos descrever? Pessoal, essa força gravitacional, ela também pode ser comumente chamada de peso, certo? Muito normalmente a gente vai estar resolvendo um exercício, eu vou pedir para você calcular o peso, você vai simplesmente pegar a massa do seu corpo e multiplicar pela aceleração gravitacional da Terra, certo? Mas nós vamos ter outras naturezas. A força de natureza elétrica, em que nós sabemos que carga positiva com carga positiva sofre naturalmente uma força de repulsão. Negativo com negativo, repulsão também. Então, duas cargas positivas, e aí a gente poderia dar o exemplo de dois prótons aqui, sofrem naturalmente uma força de repulsão. Duas cargas negativas sofrem também naturalmente uma força de repulsão. E pessoal, uma carga positiva próxima de uma negativa sofre naturalmente uma atração. Senhor, por que eles sofrem atração? Por que eles sofrem repulsão? Cara, não sei. Com certeza, para conseguir compreender isso aqui, eu teria que estudar a natureza desses caras originalmente. Ver os quarks que compõem esses caras e o que faz isso acontecer exatamente. Mas, lembre-se, porque a gente não sabe, tá? Porque a gente não sabe de nada, inclusive, tá? A gente sabe apenas como se descrever isso bem, beleza? Essas nossas forças. Veja uma coisinha que eu vou fazer no meu terceiro caso. No meu terceiro caso, galera, a gente vai discutir sobre uma terceira força que também vai ser estudada no ensino médio, que é o que a gente chama de força magnética. Pessoal, a força magnética, você com certeza na tua vida já brincou com isso. Já pegou dois ímãs, aí colocava um perto do outro, daí repelia, aí às vezes atraía. Isso depende dos polos do ímã lá que você coloca próximo um do outro. A ideia ela é bem simples. Quando você coloca dois polos idênticos um de frente para o outro, esses ímãs se repelem. Então se você colocar aqui, polo sul do lado esquerdo, sul do lado esquerdo, norte do lado direito, norte do lado direito, norte com sul vai gerar naturalmente uma força de atração. Para gerar mais força de atração entre os ímãs, cara, aí o que acontece é o seguinte, depende de quanto propriedade magnética aquele ímã vai ter. Então, na hora que você está fabricando um ímã, na verdade, na hora de você fabricar um ímã, você usa uma corrente elétrica dentro de um sistema tipo um espiral, e você coloca um metal dentro desse espiral. Quanto mais tempo você deixa ali, mais forte vai acabar ficando aquele ímã, tá? Então isso vai depender também do material dele e tudo mais. E aí esse ímã, cara, dependendo da intensidade do campo magnético dele, ele vai gerar mais ou menos força, né? Às vezes tu vai comprar lá um lembrete lá de viagem, coisa arada, vem aqueles imãzinhos que é de tirinha, podre, que tu coloca na geladeira, qualquer encostadinha ele já cai. Aí tu pega um imã de micro-ondas, por exemplo, cara, se tu cola na geladeira, pelo amor de Deus, precisa de dois para conseguir tirar aquele negócio de tão forte que é aquele imã. Então assim, isso vai depender muito da fabricação daquele imã, né? Obviamente que aquele imã que ele tem um magnetismo muito forte, ele obviamente demora um tempo um pouco maior para você conseguir fazer, ele tem que ser maior, ele também tem que ser um pouco mais robusto. Então assim, mas para você produzir hoje ímãs, cara, a tecnologia ela é bem simples. É só você expor um metal a um campo magnético externo. E para você fazer esse campo magnético, você faz um espiral, tá? Inclusive, carros elétricos você utiliza essa tecnologia. Quando a gente for falar um pouquinho sobre magnetismo lá para frente, eu vou mostrar para vocês como que funciona tecnicamente um carro elétrico, beleza? Ok? Então, pessoal, basicamente, polos opostos, você vai ter uma atração e polos iguais, você terá uma repulsão. Norte, norte, sul. Sul são dois polos iguais, um de frente para o outro. Aí a força é repulsiva. Força repulsiva. E pessoal, observem aqui o seguinte, galera. Toda vez que eu fui representar uma força, eu acabei tendo que representar uma segunda força. Por quê? Porque não é somente a Terra que atrai a Lua, mas é também a Lua que atrai a Terra. A gente consegue evidenciar isso pelas marés. Dependendo da posição da Lua com relação à Terra, a gente vai ter uma maré um pouco mais alta. Dependendo da posição, a gente vai ter uma maré um pouco mais baixa. Então assim, cara, essas forças que nós estudamos na natureza, elas sempre são forças mútuas. Ou seja, sempre existe o que a gente chama de paração e reação. Se a Terra puxa a Lua também puxa a Terra, certo? Então, cara, isso é uma coisa que é bem importante dentro da nossa física. Você pensar assim, a ação e a reação, de que forma que ela influencia no nosso dia a dia. Nós vamos observar aqui, galera, que além das forças de campo, nós vamos ter as nossas forças de contato. Essas
Essas forças de contato, na prática, hoje em dia, com a nossa física contemporânea, a gente sabe que ela é originada de uma força de campo, tá, pessoal? Mas na nossa física clássica, nós não estudamos exatamente dessa forma, o que a gente vai chamar de força de contato. Quais são basicamente as nossas forças de contato? Pensa no teu dia a dia, tipo, quando você sofre força por haver um contato com alguma coisa? Bom, quando você bate em alguma coisa, às vezes, cara, só o fato de você encostar aqui, você faz uma força contra o quadro e o quadro te devolve uma força. Quando eu tô aqui parado em pé, existe uma força-peso que me puxa para o centro da Terra. Mas quem está me sustentando? É o chão. Existe um contato meu com relação ao chão e o chão faz uma força para cima me sustentando. Então a gente vai ter, pessoal, uma das forças de contato comum é a força que a gente chama de força normal. Cara, essa força normal, eu posso representar ela de uma forma bem simples, ó. Eu coloco aqui uma mesa, ok? E eu coloco um objeto aqui sobre a mesa, beleza? Vocês têm intervalo agora? Não, né? São duas seguidas, né? Ok? Então, você tem um objeto sobre a mesa. Cara, esse objeto, naturalmente, ele é atraído pelo planeta Terra. Então, ele tem uma força-peso que puxa ele aqui, ó, pro centro da Terra, ok? Tá, então esse cara teria que estar caindo. Sim, mas esse cara não está caindo. Por quê? Porque a mesa está sustentando esse cara. Então, a mesa, ela tem que realizar uma força de apoio, que nós chamamos de força normal, a nossa força de apoio, certo? Então, a força normal, ela é uma força que no final das contas, ela sempre forma 90 graus, aqui ó, pessoal, com a estrutura onde você se encontra. Então, se eu fizer uma força contra a parede, aqui ó, coloquei a minha mão forçando a parede, eu vou fazer aqui uma força na parede e a parede fará uma força na minha mão. Essas forças formam 90 graus, certo? Então a gente pode guardar que essa força normal, ela pode ser uma força associada à estrutura de contato, mas ela sempre vai formar 90 graus com a superfície de contato. Aqui forma 90 graus com a superfície sempre, ok? Beleza, pessoal. Agora, que outra força você pode ter via contato com as estruturas? Cara, uma força que não me deixa cair aqui. Bom, eu tenho uma força normal me sustentando, beleza? Mas, cara, e se esse chão fosse cheio de óleo e eu tivesse de pé descalço? Cara, eu ia estar deslizando aqui, eu não ia conseguir ficar em pé. Então, existe uma segunda força, que é uma força de atrito, pessoal. Essa força de atrito, cara, ela tem um detalhe dela sempre se opor ao sentido do movimento que você está tentando realizar. Então, por exemplo, vamos colocar de novo um objeto aqui em cima de uma mesa. Aqui. E vamos imaginar que alguém empurrou esse objeto de forma que esse objeto está se movendo para a direita. Ele tem uma velocidade para a direita. Para onde esse cara vai sentir atrito? O atrito desse cara vai ser para a direita? Não. Se ele sentir um atrito para a direita, é como se a força tivesse o mesmo sentido da velocidade, ele vai andar cada vez mais rápido em virtude desse atrito. Não, ele está derrapando sobre essa mesa, então ele vai sentir um atrito para a esquerda. E, consequentemente, a mesa, pessoal, a mesa sente um atrito para a direita. Se eu empurro uma coisa aqui em cima da mesa, pelo atrito eu posso conseguir empurrar a própria mesa. A mesa sente um atrito no sentido oposto. FAT na mesa e FAT no bloco, ok? Pessoal, toda vez que eu coloco uma força aqui no quadro, eu represento uma reação a essa força. No caso da normal, ela não é uma ação e reação, a gente já vai entender essa regrinha o porquê, tá? Mas, galera, perceba aqui o seguinte, toda vez eu coloco pares de força. Eu coloco pares de força. E isso tem uma consequência muito grande para nós. Galera, por que o homem não sai explorar o espaço assim, ó? Entra numa nave espacial e sai, ó, viajando por aí de boa? Acaba o oxigênio. Mas, cara, acaba o oxigênio, você poderia pensar em talvez ter algum tipo de planta dentro lá da nave. Aquele tipo de planta, você deixa um espaço ali onde ela vai tomar radiação, ela vai fazer a fotossíntese, ela vai produzir oxigênio para você. Então, ok, oxigênio a gente poderia dar um jeito. A pressão, cara, a nave, ela é feita com uma estrutura aqui que é para evitar justamente um contato interno com o externo. Ou seja, o cara que está lá dentro, ele está sob uma pressão sobre os seus ouvidos que é basicamente igual à pressão atmosférica. Eles conseguem simular isso. Por conta da velocidade da luz, a velocidade da luz é um fator interessante, porque quando a gente estuda a velocidade da luz,
a gente percebe que, por exemplo, a estrela mais próxima da Terra, que não seja o Sol, a luz demora 4 anos e meio para chegar de lá até aqui. Então quer dizer que aquela estrela está muito, mas muito longe. Mas eu não preciso necessariamente viajar para essa estrela, eu posso viajar para um planeta do nosso sistema solar. Por que eu não entro numa nave e não saio viajando por aí? É muito longe, mas daí a gente poderia fazer um sistema de hibernação em que você dopa o cara lá, põe ele deitadinho, fica lá dormindinho, um beijo, abraço pro gaiteiro, depois de um certo tempo ele acorda e a hora que ele acorda ele já chegou no destino dele. Tá tenso. Pessoal, existem alguns fatores, mas assim eu posso dizer para vocês que são 2 fatores principais. 2 fatores principais assim que tornam muito tenso viajar. Que é o seguinte, galera, para onde você tem que fazer força? Se você quer andar para frente, você tem que fazer força para trás. Mas isso é sempre. Ó, se eu estiver nadando, eu empurro a água para trás para eu ser empurrado para frente, ação e reação. Eu faço uma força para trás na água, a reação da água é me empurrar para frente. Quando eu estou caminhando, eu coloco meu pé no chão, eu empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente. Quando eu estou voando, eu coloco lá uma hélice que gira e faz o ar ser jogado para trás para o avião ser empurrado para frente. Então, cara, toda vez que você está se deslocando para frente, você precisa fazer uma força para trás para poder gerar esse deslocamento. E se eu estiver indo para frente e precisar frear? Eu faço uma força para frente, porque eu vou sofrer uma reação para trás. Então, imagina assim, ó, eu tô andando para cá, eu tô dentro da água, eu começo a empurrar a água para cá, empurro a água para frente e por reação eu serei empurrado para trás. A questão é que para a gente conseguir se deslocar, o princípio básico é ação e reação. Você faz uma força para um lado e sofre uma reação no sentido contrário. Só que tem um problema. Quando eu estou no espaço, quem que eu posso empurrar para trás? Nada. Que não tem nada na minha volta. Então se eu ficar nadando assim no espaço, eu não estou empurrando o ar para trás para poder ir para frente, porque não tem ar. Eu vou ficar parado. Aí eu tô lá no espaço, tô eu aqui, astronauta, aqui no espaço, beleza? E a nave espacial tá ali na parede. Só que eu não tô amarrado naquela nave espacial. Eu preciso chegar lá. Como é que eu faço? Cara, me ferrei. Eu preciso dar um jeito de ir pra lá. Cara, eu vou procurar alguma coisa aqui. Ah, meu dinheiro não importa essa hora. Eu preciso viver. O que eu faço? Eu pego um objeto que tá comigo, eu jogo ele pra esquerda com o objetivo de ser empurrado pra direita. E aí eu consigo chegar no meu objetivo. Ok. A nave espacial, se ela quer ganhar velocidade, ela precisa jogar uma coisa para trás que está dentro dela mesmo. O que ela joga para trás? Exatamente, ela vai fazer a combustão do combustível, vai deixar aquilo altamente pressurizado e vai jogar para trás com a maior força possível, para que ela seja jogada para frente. E a hora que acabar esse combustível? Cara, a hora que acabar o combustível, você não tem freio, você não tem acelerador. Você vai continuar vagando pro espaço eternamente reto. E aí a treta. Então eu falo assim, vamos para Marte? Vamos! E se Marte não conseguir combustível? Não voltamos. Vamos para a Lua? Vamos. E se por acaso a gente gastar muito combustível na ida? Não vai dar para fazer a volta. Cara, porque o combustível, cara, jogar algo para trás para poder ir para frente é base para você conseguir se deslocar no espaço. E se acabar o tal do combustível, não tem freio, não tem acelerador. Já era. Você vai manter a tua velocidade eternamente. Essa é a grande treta. E dá pra você dizer que existe uma outra treta. Quem assistiu aquele filmezinho antigo lá, que era um desenho, o Wall-E. Quem que assistiu o Wall-E, que era do robozinho? Assistiram? Que o robozinho, ele trabalha fazendo reciclagem de coisas na Terra e tal, e o ser humano vazou do planeta Terra. O que aconteceu com o ser humano que vazou do planeta Terra? Vocês lembram? E o que aconteceu com os ossos dele? Diminuiu, né? Aí você fala assim, mas por que aquele ser humano sofreu esse processo de contrair o osso dele? Por que ficou menor o osso daquele cara? Cara, basicamente porque quando você tá no espaço, você não tem essa força peso atuando sobre você. Então isso quer dizer que pra você ficar de pé, você não precisa de esforço nenhum. Eu tô fazendo um puto esforço aqui, pessoal, pra estar de pé. Só que a gente faz isso todo dia, a gente tá acostumado com isso. De manhã, quando tu tá deitado na tua cama, cara, pô, tu tá fazendo força contra a cama. Toda a tua estrutura muscular aqui, cara, ela tem algum tipo de trabalho nesse sentido. Então, só o ato de você caminhar durante o dia, só o ato de você levantar, de você pegar um objeto para tomar uma água, cara, é algum tipo de esforço físico. Quando tu tá no espaço, cara, você para levantar alguma coisa, cara, o teu esforço é praticamente nulo. Então, se você passar muito tempo exposto a essa situação que o teu esforço é praticamente nulo, o que vai acontecer com a tua estrutura muscular? Ela vai atrofiar, né? Uma pessoa que faz musculação todo dia, faz muita força, ganha músculo. Beleza? Se essa pessoa parar de fazer musculação da noite pro dia e ficar 3 anos sem fazer musculação, o que vai acontecer com a estrutura muscular dela? Vai atrofiar.
Se essa pessoa virar um astronauta que vai para o espaço e vai ficar lá 6 meses no espaço, vai atrofiar. A hora que ela voltar para a Terra, ela não vai ter estrutura muscular suficiente para nem ficar de pé direito, ela vai ter que fazer fisioterapia. Então se você, por exemplo, fizer uma viagem muito longa para um outro planeta, durante essa tua viagem, tua estrutura muscular atrofia. A hora que tu chegar naquele planeta tu pousou a navezinha bonitinha, vamos pisar lá. Cara, tu não consegue nem levantar por causa da tua estrutura muscular. Então tem que ter todo um trabalho de fisioterapia. E aí assim, no espaço até dá para você fazer muitas coisas nesse aspecto, tá? Dá para você resolver esse problema, mas ainda assim é uma coisa muito estudada. Tem um cara chamado tal de Scott Kelly, ele ficou 6 meses no espaço e depois ele voltou para a Terra. Cara, no que ele voltou pra Terra, teve que fazer fisioterapia. Não teve boa, cara. Ele teve que fazer um tratamento pra recuperar muscular. Pra fazer recuperação muscular. Pois não. Não lembro, cara. Eu acho que eu não assisti o Homem de Ferro Ultimato. Quer dizer, o Homem de Ferro não, é o Avengers, né, que é o Ultimato, né? Cara, eu vou ver a cena. Ah, pode que... também acho que talvez o espaço talvez também não tinha comida. Então, deve ser 2 fatores, tá? Mas eu vou dar uma olhada na cena. Qualquer coisa eu dou uma olhada, beleza? Então, pessoal, basicamente essa aqui é a nossa ideia. Haverá uma das forças aqui do material que ele propõe a gente descrever ele matematicamente, tá, pessoal? Que vai ser a força justamente proposta pelo Hooke, que é aquele cara que foi o sacana lá com o Newton lá no início da nossa história. Então, olha só, cara, o que a gente vai chamar de força elástica, pessoal, ok? Então, a nossa força elástica, certo? Para descrever a força elástica, pessoal, eu vou dar o exemplo de uma mola, tá, pessoal? Apenas uma mola bem simplesinha, que é o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui como se fosse o teto de uma sala e eu vou colocar aqui uma molinha presa no teto dessa sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltinhas aqui na mola. Ok. Vamos imaginar que essa mola que eu desenhei aqui, ela está em sua posição natural. Ou seja, se eu simplesmente solto essa mola, ela fica nesta posição. Beleza. Aí, cara, eu estico essa mola. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Esse é o nosso sinal já? Não? Tá? Então, eu estico essa mola. Quando eu estico essa mola, ela já não está na sua posição natural. Ela está na sua posição deformada. Ok. E pessoal, como que eu determino a força que essa mola vai fazer? Obviamente que se eu estiquei essa mola, eu fiz uma força para baixo. Mas a mola ela sempre tenta retornar ao seu ponto de origem. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma força que a gente chama de força elástica. Se você quiser anotar aqui embaixo, é muito comum chamar essa força de restituição, porque ela está tentando retornar para a sua posição original, certo? Como eu mensuro essa força elástica? Eu uso 2 argumentos aqui, pessoal. O primeiro argumento é que quanto mais eu estico a mola, mais força ela vai fazer. Então eu vou medir o quanto eu estiquei essa mola. Esse quanto eu estiquei a mola, eu vou chamar de X. E esse cara eu vou chamar justamente de deformação, que é o quanto eu estiquei. E outra coisa, galera, eu vou fazer uma medição experimental para tirar um dado dessa mola, que é o que a gente chama de constante elástica. A constante elástica é uma característica da mola em si. Se você pode pegar uma mola mais macia, que tem uma constante elástica pequena, uma mola mais rígida, mais dura, que tem uma constante elástica mais alta. Então eu vou marcar aqui esse cara que é o K, sua constante elástica. Ok. E basicamente a sua força elástica, força elástica, ele vai ser um simples produto entre a constante elástica da mola e o quanto você deformou ela. Vai ser o tal do Kx. Alguns materiais às vezes colocam com um sinal de menos esse cara aqui, tá, pessoal? Porque quando você deforma puxando, mas a força é voltando. Se eu fizer essa deformação comprimindo, essa força vai ser para voltar a esticar. Então assim, essa força é sempre oposta ao quanto eu deformo. Mas se eu fizer isso aqui em módulo, não tem problema. F igual a Kx, vocês verão que na prática, vocês não vão precisar ficar colocando sinal de menos sempre. É só calcular o módulo, certo? Então vamos anotar aqui a unidade dessas grandezas físicas, ó. O K, que é a nossa constante elástica, ele é em newtons por metro. Ele diz para você quantos newtons a mola faz a cada metro que você estica ela. E o que é o X? É a quantidade de metros que você esticou aquela mola. Então, se você pegar, por exemplo, uma mola que tem uma constante elástica de 2000 newtons por metro, isso significa que 1 metro que eu puxe a mola,
ela fará 2.000 newtons para tentar retornar para o seu ponto de origem. Aí você vai lá e deforma essa mola a apenas meio metro, 0,5 metro. Que para uma mola é bastante, né? Meio metro. Imagina uma mola pegar meio metro, é bastante para uma mola, tá? Normal seria você deformar ela em centímetros, mas aqui é só por uma questão de exemplo. Então tá, pessoal, se eu tenho uma constante elástica 2.000 e eu deformei meio metro, quanta força ela cara vai fazer? K é 2.000, X é meio metro, esse cara vai dar 1.000 newtons e fechou o teu problema. Não é tão difícil essa tua descrição, tá? Essa descrição aqui, F igual a Kx, a da força elástica, é conhecida como lei de Hooke. Lei Hooke. Oi, não tem problema, tá no finalzinho, beleza? Então, galera, a gente encerra aqui a nossa parte teórica da aula, e aí a gente dá um arzinho, respira um pouquinho, e aí a gente já começa depois a fazer os nossos exercícios, beleza? A nossa aula vai até 10h15, então a gente tem meia horinha aí e a gente faz os nossos exercícios, beleza? Ok? Tá clara a ideia, pessoal? Força de contato, força gravitacional, certo? E a questão da força elástica, além do nosso princípio de ação e reação. Ah, só um detalhezinho sobre esse princípio de ação e reação, galera. Eu não coloquei ele por escrito para vocês, mas ó, toda vez que vocês tiverem que definir um par ação e reação, por exemplo, eu dou um soco no quadro com uma força de 5 newtons, o quadro me devolve 5 newtons, certo? Então, quando a gente fala desse nosso princípio da ação e reação, princípio da ação e reação, ok? Esse nosso princípio da ação e reação é aquela ideia de que para toda força, para toda interação que você tiver entre um corpo e outro, haverá uma reação a essa interação. Para toda ação, há uma reação. Para toda ação, há uma reação. Só que, pessoal, eu não posso parar por aqui, tá? Eu vou colocar para vocês 5 regras básicas para vocês identificarem se um par de forças é ação ou reação, certo? As regras são bem simples, pessoal. Ó, todo par ação e reação são numericamente iguais. Se eu der um soco no quadro com 100 newtons, o quadro me devolve esses mesmos 100 newtons. Todo par ação e reação tem o quê? Mesmo módulo, certo? Outra coisa, todo par ação e reação está no mesmo eixo direcional. Se eu fiz uma força horizontal contra o quadro, a força que o quadro vai me devolver também será horizontal. Por isso a gente diz que ela tem a mesma direção. Mas perceba uma coisa, a força que eu fiz no quadro foi entrando, mas a força que o quadro me devolveu foi saindo. Então as duas estão na mesma horizontal, só que uma é num sentido e a outra no sentido contrário. Então a gente vai dizer que ela tem mesmo módulo, tem mesma direção, porém eles têm sentidos contrários, certo? Outro detalhe importante, pessoal, um par ação e reação sempre atua em corpos diferentes. Então você pode pensar, a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Consequentemente, uma força é na Lua, outra força é na Terra. São forças em corpos distintos. Então a gente vai colocar aqui corpos diferentes. E tem mais uma regrinha, pessoal, que eu uso isso aqui para o meu aluno se situar, tá? Que se você olhar no material didático, se você procurar em outras aulas, você vai ver que geralmente as pessoas não comentam isso, tá? Mas uma forma bem legal de você saber se é um par ação e reação é você falar assim: tá, tem duas forças aqui. Pergunta da onde se originou uma força e pergunta da onde se originou a outra força. Elas têm que ter o mesmo tipo de origem. Elas têm que ser um único evento. Por exemplo, eu falo pra você assim, viu? Ó, a força que a Terra faz sobre a Lua, ela forma um par ação e reação com a força que a Lua faz à Terra. Por que existe força de atração entre a Terra e a Lua? A origem é uma só. É uma origem gravitacional, é porque ambos os corpos têm massa, certo? Aí eu falo pra você, eu fiz uma força contra o quadro me devolveu essa força. Aí tu pergunta, por que existe essa força na minha mão? Porque eu encostei no quadro. Por que existe a força no quadro? Porque eu encostei no quadro. As duas forças, elas se originam com um único evento, uma única razão física. Então a gente vai colocar aqui, ó, pra finalizar, uma origem comum, beleza? Fechou? E agora sim, podemos dizer que o nosso capítulo tá finalizado. Beleza, pessoal? Ok? De buenas? Já deve ter parado ali de tanto que gravou. Não travou? Ah, não tem problema.